Bem, hoje é dia 16 de maio de 2026. É sábado. E segunda-feira é a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, né? E eu não estou acompanhando muito futebol nos últimos tempos, assim, eu não estou parando muito para ver futebol, mas eu vi a lista dos goleiros, né, que foram chamados não, os 6 que estão esperando para segunda-feira ver quem é que vai. Daí é Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, John, e se eu não me engano é Weverton, o outro, né? Que é um goleiro que está no Grêmio agora, mas era do Palmeiras. Na minha opinião, assim, eu não levaria nenhum dos 3 que vai para a Copa do Mundo. Eu não levaria nenhum deles. E na minha opinião, eu torço para estar errado. Mas para mim, os 3 goleiros que vão estar na Copa é Alisson de novo, que já teve 500 oportunidades, Ederson, que sempre quando ele assumiu ser titular, ele sempre errou, sempre falhou, e é um goleiro que não passa segurança na seleção brasileira, e o Bento, que não é goleiro de seleção brasileira. E eu não levaria nenhum desses 3, e esses 3 vão para a Copa do Mundo. Eu levaria o Carlos Miguel, levaria o John e levaria o Hugo Souza. Eu levaria esses 3. Eu colocaria o Carlos Miguel como goleiro titular. Eu colocaria ele como titular. E ele não tá nem cotado. Tu vê que é um cara que não tá nem cotado. Então, assim, eu acho que. Eu achava, assim, quando o Carlo Ancelotti entrou na seleção brasileira, que ia parar essa panela dos mesmos de sempre. E não parece que não muda. É uma coisa que não muda, não adianta. Entra quem for lá dentro, é sempre os mesmos de sempre, aquela panela. Então, basta ver o que vai ser os 3 goleiros na Copa do Mundo. E eu vi uma notícia que ele renovou, né, o contrato até 2030, até daqui 4 anos. Mas assim, eu acho que o Brasil chega. Eu acho que o topo do Brasil vai chegar numa semifinal. Eu acho que o Brasil, nessa Copa do Mundo de 2026, chega entre os 4. Faz uma baita Copa do Mundo, mas não ganha. Eu acho que o Brasil não chega na final. O Brasil chega ali quartas ou semifinal. Mas essa questão dos goleiros, assim, eu não consigo entender Alisson mais. Assim, Alisson, eu vejo aquele cara, me dá preguiça. Aquele Ederson lá, eu vejo aquele cara, me dá preguiça. E esse outro cara também, o Bento, também me dá preguiça. E falhou num jogo lá no time dele. E tipo, outra coisa, esse Alisson aí, ele já jogou as últimas 2 Copas do Mundo. Ele foi titular em 18 e foi titular em 22. Então, assim, ele é um baita de um goleiro, mas eu acho assim que tudo tem um tempo. Não tem o tempo de você plantar, o tempo de colher. Assim, ó, são poucos os jogadores que longe do auge da carreira conseguiram ter êxito. Por exemplo, o Branco. Por exemplo, o Branco, quando foi para a Copa de 94, o Branco tinha na época, se eu não me engano, 30 anos. E ele tinha jogado 86, tinha jogado 90, que é aquela Copa que ele toma água que estava batizada lá pelos argentinos. E em 94 ele já estava todo fudido já, ele tinha 30 anos, já tinha feito cirurgia, um monte de coisa, e ele faz o gol que classifica o Brasil para a semifinal. O Branco é uma dessas exceções, assim, de jogadores que estão longe do auge da carreira e rendem na seleção brasileira. Então, assim, tipo, é complicado. Assim, você dizer assim, poxa vida, eu vou ligar a televisão e vou torcer pela seleção brasileira. Só que daí um time se começa pelo gol. E daí você vê que os 3 caras que... Eu tenho certeza que os 3 goleiros da Copa do Mundo vai ser esses 3 aí da panelinha. Bento, Ederson e Alisson.
E, na minha opinião, nenhum dos três merecia estar na Copa do Mundo. Nenhum dos três. Falando francamente. E outra coisa, a seleção brasileira vai ir para pênalti na Copa do Mundo. Se o Brasil almeja realmente chegar numa final, numa semifinal, ganhar, eu acho que não ganha de qualquer maneira. Mas chegar longe, vai ter disputa de pênalti. Vai ter disputa de pênalti. Daí, tipo, tu vai levar esses goleiros aí que, cara, já tá manjado, já tá chato. O Alisson, assim, me dá preguiça ver esse cara no gol da seleção brasileira. Pra mim, é foda dizer, mas parece que ele tá lá pelos olhos azuis que ele tem. Entendeu? Tipo, já cansou, já. Não dá mais. Não dá mais. Alisson não dá mais. Ele foi o melhor goleiro do Brasil durante uns 4 anos. Até mais que isso. Mas já passou. E, tudo bem, eu colocaria assim, ó, para não ser tão radical, eu levaria o Carlos Miguel como titular. Carlos Miguel, o titular. Colocava o Hugo Souza como o reserva imediato e levava o Alisson como terceiro goleiro. Como o Leão foi em 8,5. Pra fechar. Pra fechar, entendeu? Pra não ser tão radical e não levar nenhum desses três aí que tá sendo levado. Porque o Ederson... Tu vai acreditar que o Ederson agora, essa vai ser a Copa do Ederson. Essa Copa vai ser a do Alisson. Essa Copa vai ser... Então, assim, tipo... Meio que cansou já. Meio que cansou. Então, tem umas coisas ali que já não tem mais. E daí a gente pegar e engolir isso, que é uma coisa completamente manjada. Uma coisa mastigada já, assim, que já tá... Perdeu a graça. Perdeu a graça. Entendeu? Então, cara, é legal. Eu gostaria de ver o Carlos Miguel de goleiro titular. Eu gostaria de ver o Hugo Souza como goleiro titular. Até o John como goleiro titular, entendeu? Leva o Alisson como terceiro goleiro. Tá? Pega, bota ele, já que ele é um cara que tem muita experiência, já, porque o Alisson virou um poço de experiência, né? Ele já tem 2 derrotas em Copa do Mundo. Ele sabe o que é perder. Então, e às vezes até as pessoas que perdem, elas têm muito a acrescentar, às vezes até mais do que pessoas que ganharam, né? Porque daí a pessoa vai dizer, poxa vida, ó, eu sei, eu senti na minha pele o que é perder. Eu sei o que é a derrota, e a derrota é foda pra caralho, dói pra caramba. Então eu acho que eu vejo dessa maneira, sabe? Então é complicado quando você vai se propor a torcer pela seleção brasileira, que hoje eu vejo muita gente torcendo contra, porque as pessoas perderam essa intimidade, essa sensibilidade. As pessoas já não se empolgam mais. Então, assim, as pessoas têm que ser honestas, levar o que tem que ser levado e parar com essas panelas, essas coisas assim que... Daí tem jogadores assim que eu sinceramente, tem jogador da seleção brasileira que me dá preguiça. Por exemplo, o Marquinhos. Marquinhos é um que me dá preguiça, cara, de ver ele jogar. Pode ser um gurizão, gente boa tal, mas ele tem uma peste de jogador perdedor, sabe? Então tem alguns caras assim que não dá mais. Tu vê assim, é que nem você encher de maquiagem uma mulher velha. É que nem carro velho. Tu vai encher de coisa um carro velho. Vai continuar sendo um carro velho. É que nem mulher velha. Pode pegar uma mulher de 50 anos, botar silicone, botar maquiagem, vai continuar sendo uma mulher velha. Então eu acho que a seleção brasileira virou isso, virou um monte de refúgio. Um monte de jogador perdedor. Então, assim, cara, a gente tem que se livrar desses refúgios. Se livrar dessas merdas. E daí, tipo, tu pega, por exemplo, o Neymar. Eu levaria o Neymar. Eu levaria ele. Porque dentre todos esses jogadores fracassados, o Neymar é o melhor que tem. Entendeu? E na minha concepção, o Neymar deveria ir para a Copa. Porque ele tem postura de líder, ele é um pai de família e ele poderia ser o capitão da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, né? Colocava ele como capitão, protegia ele um esquema para ele não voltar, colocar ele solto para jogar só para frente. Ele e mais 10. Então, e laterais também que assim, ó, o Brasil não tem lateral mais, né? Não tem nem esquerda nem direita, uma bosta. Mas bem no final, no final da situação, eu acho que quem vai ganhar a Copa do Mundo é a França ou a Argentina.
França, Argentina ou Espanha?